Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 1864 para domingo de derby aqui no Norte. Bravos, eu considero Vitória-Porto um derby. Bravos! Sábado de destruição de banca. Sábado para destruir a minha banca. Eu nunca vi uma Premier League correr-me tão mal como correu este sábado. Uma coisa inacreditável. Inacreditável. Neste momento, são de 5 da tarde, ok? Ou seja, ainda vai acontecer muitas coisas e eu espero que as coisas que aconteçam sejam positivas, porque também mais negativo do que isto não pode ser. Não está a correr nada bem o início da tarde, tirando o Gil Vicente que está a vencer, tudo bem? Mas depois, o que está realmente a correr mal é a Premier League, o que dá, de uma certa forma, aqui uma parte negativa muito grande. Fui no City para vencer, fui no Fulham para não perder e fui no... agora falta o Forest. E fui no Chelsea para ambas marcam. 3 apostas, 3 reds. Inacreditável. Inacreditável. O Brentford ainda teve aqui gráfico para marcar, mas não espetou. Depois tivemos outros jogos, obviamente, que eu fugi eu fugi do Tottenham, o Liverpool, eu fugi do Liverpool, o Liverpool empatou contra o Burnley em casa. Isto é... Eu ainda coloquei, eu hoje ainda tentei fazer uma tripleta para estas 3 equipas que não andam assim muito bem, Liverpool, Nápoles e Real Madrid. Fiz uma tripleta de handicap -1, o Real Madrid bateu o handicap -1, o Nápoles vai bater o handicap -1 e o Liverpool é que vai matar a múltipla. Mas é que já estou a ver o filme. Ora bem, o Liverpool falhou redondamente, apesar de ter vencido a primeira parte. O Chelsea não sofreu e o City levou. Eu vi este jogo quase na íntegra. O City levou uma coça de futebol. Uma coça. Este gráfico está totalmente errado na primeira parte. Quem olhar para este gráfico diz assim, bem, o United nem jogou. Não, o United jogou melhor que o City na primeira parte. Fez uma pressão enorme, recuperação de bolas. O City perdia muita bola, não conseguia ter a bola nos pés. Também teve os seus lances, mas inacreditável o futebol do City neste derby. Para os das trincheiras. Estou que nem posso. O Inter venceu, mas a odd era baixa, não coloquei em simples. O Nápoles já está a ganhar, o tal handicap -1. Depois o Real Madrid também cumpriu, mas eu não fiz nada. O que é que tivemos mais? O Dortmund venceu, mas era a tal situação, a vitória do Dortmund. E apesar que tínhamos também Dortmund empate e over 2,5, Dortmund empate e over 1,5, acho que aconteceu aquilo que era expectável, que era o Dortmund não perder e golos no jogo, apesar de ter vindo a vitória nos 90 mais 5, ok? Aliás, os jogos que eu fugi, se eu tivesse colocado contra o favorito, era interessante. Porque eu fugi do Leverkusen e o Hoffenheim venceu. Eu fugi do Tottenham e o West Ham venceu. Eu fugi do Liverpool e o Burnley empatou. Tinha sido aqui um grindezão. Depois, tenho agora aqui o Bayern, o Lens, estou à espera que o Lens vença, ok? Mas o Ajax esteve a ganhar 2-0, está 2-2, também não fiz nada. Também fugi, era daqueles jogos para fazer qualquer coisa a favor do Eagles, que inacreditável. Eu a fugir em vez de apostar contra. Mas, o que é que está a acontecer mais? Aconteceu que, não está a acontecer mais nada. O Inter Turku está a dar 3-0, mas eu não fiz nada, o Santiago não me foi adiado. Por isso, como eu estava a dizer, o dia está encarreirado para o Red por causa da Premier League. Neste momento são as apostas em simples que estavam em cima da mesa. O City, o Chelsea, o Fulham e agora o Arsenal tem que dar o green. E depois teremos a Juve, teremos o Villarreal, teremos o Bayern de Munique, teremos o Marselha e o Benfica, que é para dar o green do dia. Esses jogos já não vou acompanhar com tanta vontade porque não vou estar nas trincheiras, ok? Por isso, bravos! Antes de mais, um grande abraço para todos que estão comigo no Red, no Green, que estão aqui no canal. Malta brava que me manda mensagens que diz que às vezes não faz apostas, mas vem ver o Vamos Apostar. Pá, isso é de louvar. Eu agradeço imenso o apoio. Um grande abraço para todos, muito obrigado. Muito obrigado se não fores subscrito e subscreves hoje porque encontraste este vídeo. E vamos olhar para os jogos de domingo, ok? Nestes jogos de domingo, talvez possamos tentar... Eu acho que estes jogos de domingo vai ser o seguinte. Se eu sentir que é surpresa, eu vou. Bravos. Não posso fazer mais nada. Eu não posso fazer mais nada. Mas apesar de que eu estive a olhar para este domingo e não me parece que seja um domingo com grandes surpresas. Pelo menos naquilo que é tal situação, naquilo que nós temos disponível para analisar e ir buscar uma aposta baseado no passado da equipa.
porque eu não faço apostas em live, ok? E era uma coisa que eu devia começar a fazer. Era começar a fazer apostas em live, de uma certa forma, fazer na mesma minha análise em pré-live, fazer a aposta em pré-live e depois ter essa disponibilidade para ver o jogo. Eu hoje, se tivesse feito apostas, eu hoje se fizesse apostas live, estava a ver o jogo do Manchester United e era limpinho. Limpinho, pelo menos uma dupla possibilidade de Manchester United. E em cima da brabeza era o United para vencer o jogo. Porque o United foi melhor que o City. Bravos. Não há hipótese. O United foi melhor que o City muito. Isto está totalmente... Eu não percebo. Hoje, o SofaScore está totalmente errado. 6 grandes oportunidades para o United. E até a posse de bola está errada. Golos esperados, 2.0. Não, isto está errado. O City não teve tanta posse de bola. Uma coisa incrível. Que coça de futebol que levou. Portanto, se eu tivesse feito uma aposta, se eu fizesse apostas, se eu tivesse com a minha banca organizada para apostas em live, certeza que tinha feito aqui, certeza que tinha apanhado modo de 1,70 a modo de 2 a favor do United em qualquer coisa. De certeza absoluta. Apesar que era sempre contra o City. Mas é tal situação. Aquilo que as equipas têm apresentado em termos de sequência de jogos, classificação, golos marcados, golos sofridos, por mais interessante que seja a estatística, as equipas não cumprem. Uma coisa inacreditável. É inacreditável o que está a acontecer neste momento, nos últimos 5, 6 dias, no futebol. Braulos! Até fico com secão. Eu até fico seco. Braulos! Santa Clara, Famalicão. Eu não vou fazer nada aqui. Talvez o Famalicão merecesse a minha atenção, mas a sequência de jogos não é muito interessante na atualidade. O Santa Clara escorrega desde o início da época. O Famalicão já esteve muito bem, está a passar uma fase pior. Eu acredito que é jogo para descartar. Se tivesse que dar uma opinião, diria que pode ser facilmente aqui um over 1,5. Sempre fator casa muito importante para o Santa Clara e o Famalicão já demonstrou esta época que sabe metê-la lá dentro. Portanto, o over 1,5 será interessante, mas é um tipo de aposta com odd baixa. No Tondela Braga, eu acredito que sai. Pode ser aqui uma pequena surpresa e a pequena surpresa poderá ser a possibilidade do Tondela meter uma pipoca, ok? Não é uma equipa que tem uma grande sequência de jogos, mas é mais por causa da situação que vem o Braga, vem com 5 jogos seguidos a sofrer golos, a equipa tem feito uns resultados um bocadinho aquém no que diz respeito à parte defensiva e este fator casa do Tondela pode ser interessante. Uma equipa que vem de uma vitória muito importante por 3-1 e tinha marcado também ao Casa Pia. É uma equipa que é mais pelo momento atual e não pelo momento mais extenso de forma. Ok? É o momento atual, onde ela venceu este jogo no dia 3/1 contra o Arouca e a equipa encontra-se motivada. O Braga está numa fase um pouco mais complicada. Por isso, vejo aqui com bastante interesse uma possibilidade de over 2,5 com ambas marcam à mistura. Acredito que este jogo é muito interessante para isso. Claro que este over 2,5 estará sempre ligado a uma possibilidade do Braga vencer o jogo, mas eu acredito que isto é um jogo para golos. Over 2,5 a 1,88 é uma boa aposta. No Vitória Porto, o Porto é aquela máquina. Facto. E eu estou a dizer isso, vocês sabem que o Porto não é a minha equipa, mas há que dizê-lo com frontalidade. O Porto é aquela máquina. Ponto final. Apesar que com o jogo do Benfica, pelo resumo que eu vi, o Benfica teve as suas oportunidades, facto. Mas o Porto é aquela máquina. O Vitória está que nem pode. O Vitória está que nem pode. Taça na mão, elimina o Porto, elimina o Braga, não, ao contrário. Porto, Sporting, Braga. Espeta a toda a gente. E se for preciso, eliminava o Benfica também. Se for preciso, podemos já fazer aqui uma meia final contra o Benfica. Joga em casa. Normalmente em casa o Vitória é uma equipa bem capaz. O Porto, naquilo que quer analisar, eu acho que vou mais pela parte emocional, pela parte de fator casa, pela importância que tem este jogo do Vitória depois da vitória na Taça da Liga. Se olhar só para o Porto, é a vitória do Porto sem sofrer golos. Bravos. Não há outra coisa. Aqui temos de decidir. Ou vais numa de estatística ou vais numa de capacidade do Vitória de poder surpreender este Futebol Clube Porto, que também já está a chegar a uma fase de exagero no que diz respeito a resultados de qualidade. Já chega. Ok? Estão neste momento 4 jogos seguidos sem sofrer golo, mas já chega. Mas teve aqui uma sequência de 3 jogos seguidos a sofrer, é um facto. Mas a equipa está muito bem.
A equipa nos últimos 10 jogos fez aqui uma sequência espetacular. Não acredito que seja um jogo fácil para o Porto. Obviamente que é uma deslocação super difícil para o Futebol Clube Porto. Apenas uma derrota, e foi na Taça da Liga nos últimos 10 jogos contra o Vitória. Saiu o tal, ambas marcam. E acredito que amanhã é igual. Este Vitória-Porto é um joguinho muito interessante para as duas equipas marcarem. Ponto final. Odd de 2. Bem, isto é oferecido. Esta odd de 2 é oferecida. É um jogo muito interessante. Bravos, depois nós também podemos, desse lado, quem achar que existe a possibilidade de ter um ambas marcam, mas que o Porto não perde o jogo, o inevitável Porto empate e over 1,5 estará em cima da foca em mesa. E eu digo-vos já qual é a foca em odd. Deve ser uma odd interessante. Porto empate e over 1,5 a 1,45. Não, mais vale vitória do Porto. Jogo para ambas marcam. Gosto. Na Inglaterra é muito simples. Não vou inventar a roda. Wolves-Newcastle. Vitória de Newcastle ou então Newcastle empate e over 2,5. O Wolves vem agora com algum tesão de mijo. O Newcastle está muito bem em termos de finalização. Acredito que é um jogo muito direcionado para golos. Pode existir aqui um bom over 2,5. Facto. A equipa do Wolves nos últimos 5, 4 ambas marcam e o Newcastle vem de 3 jogos seguidos a sofrer. É um jogo interessante para irmos para o over 2,5, mas eu acredito que esta odd de 1,70 também é muito boa para a vitória direta do Newcastle. Ou seja, over 2,5 é 1,60, vitória do Newcastle é 1,70. Acho que são duas apostas interessantes com caminhos diferentes. Over 2,5 pode ganhar qualquer um, desde que aconteça 3 golos no jogo. Vitória do Newcastle, olha, tem que ganhar e mais nada. Siga no Aston Villa Everton, talvez um jogo mais difícil por causa desta equipa meio cinzenta do Everton, que eu estou aqui com a camisola, só por ela ser muito bonita, e é porque eu não tenho a camisola de Vitória, mas eu tenho que arranjar a camisola de Vitória, e vou arranjar a camisola de Vitória. Estava eu a dizer que o Aston Villa está com uma boa odd, uma odd com o fator casa que o Aston Villa tem. Esqueçam, nos últimos 3 jogos limpou os 3. O Aston Villa tem uma estatística muito extensa de ambas marcam, mas a equipa tem acima de tudo capacidade de reação ao resultado. Pode até começar a perder, mas consegue ir buscar. Ou seja, eu não estou a ver aqui outra coisa. Eu acho que olhando para aquilo que é a sequência atual, classificação, momento de forma, capacidade ofensiva, este Aston Villa leva este jogo fácil. Isto é a vitória do Aston Villa e o resto é com verres. Ainda por cima temos o fator casa para o Aston Villa. Mas depois temos um Parma de Génova, que não vou fazer absolutamente nada. Um Bolonha-Fiorentina ao salve-se quem puder. Ok, não dá. Apesar da última vitória do Bolonha, isto é um jogo muito difícil de decidir. Temos sempre aquele peso de camisola da Fiorentina, difícil de aceitar o 18º lugar. E a sequência de jogos não é má, a equipa parece que tem vindo agora a melhorar um pouco, uma derrota apenas nos últimos 5, e a equipa de Bolonha está a entrar também numa fase positiva. Portanto, deixai-os estar quietos, sossegados, até diria que é um jogo muito direcionado para o empate. No Torino-Roma, caso de estudo, de análise, porque o Torino perde em casa contra a Roma perde em casa contra o Torino. A estatística é basicamente essa. Os últimos 2 jogos, as duas equipas ganharam fora e perderam em casa. Não dá para fazer nada aqui. Eu aqui não arrisco a meter a minha stake. Aliás, eu prefiro pegar na minha stake e meter aqui no Milan. Okay? Não vai ser um jogo fácil. Eu vou outra vez, novamente, à procura do super favoritismo e do fator casa desta equipa. E vou outra vez. Não posso fazer outra coisa. Não fiz nenhuma aposta na Série A. Até estou a ter aqui um dia interessante. Por isso, isto é um jogo para o Milan vencer. O Milan superou-se a si mesmo contra o Como. Não fez um jogo espetacular, mas fez um jogo de uma certa forma inteligente, à espera da sua oportunidade, com velocidade, à procura do Rafael Leão, e acabou por dar uma remontada de 1-0 para 3-1 contra o Como. O Lecce acaba por ser presa fácil. O último jogo foi contra o Inter. O último jogo foi a casa do Inter. Também não é fácil a vida deste Lecce. Vai à casa do Inter, agora vai duas vezes ao mesmo estádio e jogam 2 equipas diferentes. Puta que pariu. Não é fácil. Foi o Inter, agora vai ao Milan. O Milan vem de uma vitória espetacular. É uma equipa que na Liga apenas tem uma derrota e foi na primeira jornada. E tem aqui a possibilidade de reduzir para o Inter. Facto. Isto é uma vitória uber, ainda por cima. O Nápoles está a vencer.
fica com os mesmos pontos. Isto é uma vitória obrigatória do Milan. Eu acho que aqui dá para explorar. Dá para explorar o Milan para derreter este Lecce. Milan, eu acho que aqui dá para fazer. Eu só vou fazer uma aposta. Eu tenho Milan para vencer ambas as partes a 2,40. Milan para vencer a primeira parte a 1,64. Milan handicap menos 1 a 1,80. E Milan, pois é uma equipa muito chata, esta equipa do Lecce, é um facto. Mas Milan, empate e over 1,5 em 1,32. Esqueçam. Isto é das três uma. Ou handicap menos 1 a 1,80, ou a vitória na primeira parte a 1,60, ou a vitória em ambas as partes. Eu acredito que a aposta mais interessante é o 1,64 da vitória na primeira parte. Acredito que sim. Não descarto, obviamente, a vitória nos 90 minutos, a 1,26, mas isso é para aquela múltipla dos super favoritos. Vitória do Milan na primeira parte. Para golos, temos um over 2,5 a 1,72. A expectativa de golos é baixa, ok? A expectativa de golos é um bocadito baixa. Como é que está o Milan empate e over 2,5? Mas a tal situação, eu não consigo dizer que vai acontecer 3 golos neste jogo. Se eu disser que vai acontecer 3 golos neste jogo, vai acontecer o handicap menos 1. Que não estou a ver em lado nenhum o Lecce a marcar um golo. Mas é que não estou a ver em lado nenhum, sinceramente. Não estou a ver em que planeta que o Lecce marca aqui um golo. Sinceramente não estou. Fora completamente. Lecce a jogar fora. Marcou aqui a Juve, mas a Juve também tem disto. Não marcou ao Inter, não marcou a Cremonese, não marcou a Lazio. Não me convence. Nos últimos 4 jogos a jogar fora marcou um golo. É que não me convence mesmo para ir buscar uma surpresa de um golo do Lecce. A possibilidade de ambas marcam não. A 1,45 está muito baixo. Ou seja, isto é a vitória do Milan com a possibilidade de resolver logo na primeira parte. Acredito que sim. Depois temos Getafe Valência, completamente fora. Isto é o salve-se quem puder. O Atlético de Madrid não aposto. O Atlético de Madrid já está... Aliás, o Liverpool já entrou dentro deste registro. O Liverpool faz parte agora aqui do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid... Aparece-me apostas de Liverpool, estou fora. Ok? E há mais 2 ou 3 equipas que vão entrar bravos. Tem mesmo que ser drástico. Não há a mínima chance. Ainda bem que eu fiz ontem com o Liverpool. Nós tínhamos o Burnley. O Burnley, que uma sequência de jogos terrível, uma equipa que sofre muitos golos. Isto era logo Liverpool, handicap menos não sei o quê. Ainda bem que eu fugi. Bravos, Celta, Raio Vallecano, estou fora, apesar que o Celta está numa boa sequência de jogos, ok? Bom fator casa, a equipa está num bom momento de forma, pode ser até uma vitória direta interessante para quem gostar. E o Real Sociedade de Barcelona, estou a achar aqui um bocado estranho esta odd do Barcelona. Há alguma coisa que está a acontecer que eu não sei. Será que este fator casa, 1,50 para o Barcelona, este fator casa do Real Sociedade é assim tão pesado? Eu não sei, a equipa do Barcelona vem de 11 vitórias seguidas. 11 vitórias seguidas. E esta equipa do Real Sociedade não é nada de especial. Levou 3 do Villarreal, levou 2 de Girona, conseguiu um empate contra o Atlético de Madrid. Mas é o Atlético de Madrid que faz estas coisas. E depois empatou, teve a perder 2-0 contra o Osasuna e conseguiu o empate. E depois ainda conseguiu ganhar nas penalidades. Mas o Barcelona é tipo... Eu diria que o Barcelona está no mesmo patamar de o Porto. Em termos de análise, não há nada que se possa analisar em parte negativa do Barcelona. Eu acho que a única coisa que se pode analisar na parte negativa do Barcelona é a tática que o Barcelona usa, que é que a defesa muito subida e sempre à procura da possibilidade de colocar o ponta de lança da equipa adversária em fora de jogo. Sei que se a lei do Wenger entra em ação, o Barcelona está fodido, acreditem. Mas não vai entrar. Ou seja, eu não sei não. Se vocês não sabem o que é a lei do Wenger, do Arsène Wenger, escrevam. Ele queria fazer assim uma lei marota lá nos foras de jogo, que só uma parte do corpo é que podia estar dentro. Se uma parte do corpo estivesse dentro, alinhado com o último jogador da outra equipa, não era fora de jogo. Vocês já estão a imaginar o Alan a esticar o pé e ficar logo só com a pontica do pé dentro de fora de jogo e ficar 1,5 m de avanço ao último defesa. Esqueçam. Era uma lei muito esquisita. Mas tudo bem. A defesa de Barcelona não ia, obviamente, adaptar-se a essa lei. É tal situação. Eu acho que é o único ponto fraco da equipa, mas depois a equipa acaba por ganhar com a qualidade de posse de bola que tem e qualidade ofensiva também que apresenta.
Isto é a vitória do Barcelona. Isto tudo para dizer que eu aceito esta vitória do Barcelona. Está dito. Aceito também a vitória do Stuttgart. A vitória do Stuttgart é interessante. É 1,70, fator casa, apesar da boa sequência do União de Berlim, aceita a vitória do Stuttgart. Sem espinhas, sem mimo, acabou, não invento mais a roda. Augsburgo-Friburgo, estou fora. Na França, o Strasbourg ficou sem treinador para o Chelsea, penso que estou a falar a verdade, e a sequência de jogos é péssima. O Nantes contra o Paris, também o Paris que eliminou o PSG, tem esta sequência de jogos, é o futebol hoje em dia. E o Rennes? Eu acho que o Rennes... É tal situação, uma equipa que já 3 meses atrás era descartada das trincheiras, agora apresenta-se com qualidade. E é isto. E basicamente é isto. É descartar quando não é preciso e aceitar quando é bom. Basicamente é isso que está a acontecer. Eu acho que isto é dentro do mesmo patamar do que o Stuttgart. Fator de casa, boa sequência de jogos, adversário aceitável. Siga, vitória do Rennes. No Lyon-Brest. Acho que é mais do mesmo, mas este Brest tem alguma coisa a dizer. Acredito que sim. Esta equipa de Lyon é uma equipa muito de over 2,5, sempre com grande capacidade para finalização, e de vez em quando lá sofre a pipoquinha e bate o over 2,5, mas a equipa costuma vencer também. Tem um fator casa de foco em quality e bravos, vale a pena. Um fator casa destes, vem a quem vier, isto é também vitória do Lyon, aceita-se aqui. Eu acho que até se pode ir buscar, visto que o Lyon tem uma boa estatística de golos, o tal Lyon empate over 2,5, o Lyon empate over 1,5. Pode-se buscar isso, a expectativa de golos, mas que o Lyon não perca. Mas eu gosto, vitória do Lyon, sinceramente. Na Bélgica, na Holanda temos o Erenveen que estou fora, o Volendam também não, isto é o salve-se quem puder. O Heracles Twente, eu até olhei para esta odd, mas vou descartar. E depois temos o Feyenoord Sparta, que eu acho que aqui... nós temos argumentos favoráveis para dizer que vai ser um ambas marcam. Okay? Nós temos o Feyenoord a jogar em casa, com a obrigação que tem, e o seu adversário é uma equipa capaz. Okay? O seu adversário é uma equipa marota. Nós estamos a falar de 14 jogos com golos sofridos, este Feyenoord. Seja em casa, seja fora, seja a meio, não interessa onde for. O mais 2,5, 8 em 10, o ambas marcam 9 em 10. Não dá. Não dá. Não dá. E a equipa do Sparta é uma equipa que, nos últimos jogos, é uma equipa que marca. Apesar de ter aqui alguns empates e até algumas derrotas, também marcou nesses jogos. Ou seja, esta equipa do Sparta parece-me ser interessante. Parece-me que temos amanhã aqui um bom jogo para as duas equipas marcarem. Ponto final. Feyenoord-Sparta saiu, ambas marcam. Mais! Bravos! O que temos mais? Vamos ver o que se está a passar neste sábado. Ganda Gil Vicente. Mas já começou o Arsenal, o Nápoles ainda vence 1-0. Ok. O Bayern Munique estão... E foca em quality, 1-0 para o Lan, muito bem. O Ajax empatou. Mais, o que é que temos mais? E não temos mais nada. Se começar pela equipa do Lens, o Green já começa a aparecer aqui nas trincheiras. Isso é muito importante. Bravos! Estava eu a dizer que íamos para a Bélgica, o Gent Anderlecht. Deixai estar quietos e sossegados. Nem vou inventar aqui a roda. Temos o Royal Antwerp também com uma sequência de jogos boa. Vai aqui fazer uma visita ao Dender. Eu não sei se este Royal Antwerp é daquelas equipas para ir buscar o dupla possibilidade para colocar num póquer. Se há uma equipa que eu possa escolher para dupla possibilidade com modo interessante, é este Royal Antwerp. É simples, não vou fazer nada. Charleroi que se foda e o Santridas também. Temos amanhã o Al Hilal, que eu nem sei porque é que está aqui, mas tudo bem. Al Hilal, primeiro classificado, talvez para ir buscar um handicap menos um numa múltipla, em simples estou fora. E para finalizar temos Suíça, o Servette, Zurique, não me interessa para nada. O Basel com modo de 1,70 a jogar em casa. Interessante. Este Basileia a jogar em casa com modo de 1,70. Isto é o regresso da Superliga. Talvez estivéssemos com mais minutos nas pernas depois da paragem, eu talvez aceitasse esta odd de 1,70. Isto é o primeiro jogo depois da paragem, eu não vou descartar, mas é uma boa odd. Para o fator casa e para o peso de emblema, é uma boa odd de 1,70. Mas eu estou fora. Bravos, está feito. Um domingo tranquilo, vamos apostar gravado mais cedo, mas que saia à hora normal. Para vocês um grande abraço. Lembrem-se que
Para a semana temos Champions e vamos ter free bets para oferecer. É o que eu tenho para dizer. É a única coisa positiva que eu tenho para dizer hoje, porque de resto ainda não aconteceram as coisas positivas. Tirando o Gil Vicente que venceu, eu nem quero olhar para esta Premier League. Santa paciência. Bravos! Abraço! Deixa-me despedir aqui com o Vitória do Porto na tela. Tudo bom? Vemos amanhã, não vamos apostar para segunda-feira. Até à próxima.